Bom, eu sou Catier, sou radialista aqui da emissora 87.7, FM Central de Capuã. E eu já sou, né, da terceira geração já de rádio, né? A FM Central de Capuã, né, ela foi criada com... Foi assim, um desejo, né? Um desejo do índio, inclusive esse índio é meu pai, né? José Alves de Souza. Aí, inclusive, ele na rádio foi conhecido como J. Alves, né? Então ele tinha esse sonho de um dia, né, comunicar em uma rádio. Mas também nós tínhamos interesse em fortalecer a nossa identidade étnica e cultural. E uma rádio, ela com certeza iria nos dar força para isso, para dar continuidade a esse nosso pensamento. Mas não foi tão simples. Na época, nós fizemos uma solicitação em Fortaleza. Os índios, inclusive, tal, se organizou e partiu em busca, né, da legalização dessa rádio. Chegando em Fortaleza, procurando saber como era que achava esse local que dava acesso ao Ministério das Comunicações, então a gente encontrou a delegacia, nessa época era o nome, Delegacia das Comunicações, que hoje é a Anatel, né? Hoje é a Anatel, aí, Delegacia das Comunicações. Então, chegando, tá, falamos que a gente queria colocar uma rádio lá na aldeia e tal. Eles acharam um pouco assim esquisito, né? Os índios pedindo uma rádio lá dentro. Como é que vai funcionar essa rádio dentro do mato? Até dizia, até brincando, eu não sei se era por ironia ou não. Sei que falar, né? Como é que vocês vão operar essa rádio? Eu disse, não, a gente quer. E a gente veio aqui para pedir autorização. Ah, tudo bem. Aí falou sobre o que precisava, dos documentos e tal. E a gente conseguiu, né, essa documentação e levou e entregou. Aí eles deram ok, carimbaram, pronto, tudo ok. Aí a gente voltou todo mundo alegre, né? Alegre e tal. E chegamos e colocamos a rádio para funcionar. Chegamos, botamos numa casa. Colocamos um quartinho e tal e fizemos lá o estúdio do nosso jeito. Aí temos a rádio a funcionar, né? Precisava questão do transmissor, né? Frequência, e isso tudo a gente, né, foi lendo os manual e, né, por parte, até que deu certo, tal, montamos o estúdio e colocamos no ar, né? Quando colocamos no ar, passou ainda um ano e meio por aí, quando de repente chegou a fiscalização da Anatel, né? Mandando fechar a rádio. Aí os índios não entenderam nada. Ora, como fechar a rádio? Se a gente foi lá, pediu para abrir e agora eles mandaram fechar, né? Ah, porque não tem autorização. Temos, aí nós temos o papel carimbado. Aí, não, esse papel não vale não, esse papel aqui foi só um pedido, vocês têm que esperar vocês têm que esperar a autorização. Essa aqui não é autorização não, isso aqui é só para confirmar que vocês tiveram pedido. Aí, pixa, aí pronto, fechando e tal. Mas a gente começou a funcionar a emissora com muita alegria. E nesse tempo era fita cassete, né? Fita cassete, colocava as fitas e de repente a fita engolhava, embolava, aí lá se vai, né? Problema com essa fita, aí a fita quebrava. Menina, era uma animação, sabe? Era uma coisa nova, uma coisa... então, e aí
até chegar o dia de fechar. De fechar porque nós não tínhamos autorização. Pronto, aí eles fecharam, foram embora. Quando eles foram embora, aí nós colocamos de novo no ar. Quando eles foram embora, a gente colocou de novo no ar. E aí passou, aí depois disso passou mais vários anos. Vários anos, né? Pronto, eles não apareceram mais, né? Aí passou vários anos com a rádio no ar. Aí tinha uma frequência, era 102, era a rádio 102, FM 102,9, né? Eu sei que ia muito longe, né? Questão de transmissor e tal. Ia muito longe, ia quase o estado do Ceará todo. E aí a gente ficou conhecido. A gente ficou conhecido, a Rádio Central ficou conhecida, né? No Ceará todo conhecia o nosso trabalho. Que de repente, né, a Anatel mandou era um documento já oficial dizendo que o negócio era mais sério para ser tirado do ar, né? Aí veio umas questões dizendo que as rádios comunitárias estavam derrubando avião, não sei o que, as interferências e tal. Mas não era não, era só um motivo que eles tinham para mandar fechar as rádios, né? Porque já era uma pressão das outras rádios comerciais, rádio grande, porque estava perdendo público. A gente tinha uma audiência muito grande, era uma coisa da comunidade, né? Era algo bem natural que a gente fazia e acabou tendo um grande sucesso, né? E as rádios grandes começaram a perseguir e aí foi dito, né, que as rádios comunitárias estavam derrubando avião e tal. Quando foi uma vez que tiveram uma discussão sobre esse perigo de andar de avião. Então a empresa ela começou a ter prejuízos, né? As empresas aéreas começaram a ter prejuízos porque o pessoal não queria mais andar de avião, com medo das rádios comunitárias derrubar. Aí eu sei que nesse meio e tal, né? Foi dada uma ordem para todas as rádios comunitárias fechar. Então as rádios comunitárias se juntaram nessa época e disseram. Então, quer dizer que se derruba avião direto, e nesse caso é muito fácil os aviões cair. As empresas aéreas não queriam, né, de jeito nenhum perder. E aí começou a mandar outras informações dizendo que não, que as empresas os aéreos, né, os aviões tinham outra frequência, não era a frequência de rádio. Começou a ter contradição. E então não teve como segurar essa mentira, né, que as rádios comunitárias derrubavam avião. Aí foi o jeito, o ministro, né, legalizar, mas trazendo de uma forma organizada, né? Então foi mandado ter uma frequência. Aí essa frequência tinha que ser uma frequência que eles mesmos colocavam lá, uma numeração orientada pelo próprio Ministério. E aí as rádios comunitárias receberam a frequência. Então só podia funcionar se fosse naquela frequência. Era 104.9. Pronto. Aí foi nessa, a 104.9, que era uma frequência dada pelo Ministério. E a partir daí também a questão do transmissor. Não podia ser um transmissor qualquer, um transmissor como a gente usava, um transmissor de 300, um transmissor de tal, que no Ceará todo, né? Então tinha que ser um transmissor de 25. Então tudo isso era regulamento do Ministério. E a gente, para a gente funcionar oficialmente, tivemos que atender, né, às exigências do Ministério das Comunicações. E assim foi feito, né? E depois de 10 anos a gente recebeu a autorização oficial, né? Mas foi muito bom, foi muita luta.